CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Bom dia, pessoal! Está começando o CBN Universidade deste sábado, dia 13 de junho de 2020. Você que nos acompanha todo sábado sabe que essa é uma produção previamente gravada, feita através da parceria da Coordenadoria de Comunicação da UEPB e a Rádio CBN Campina Grande. Esse é o espaço de laboratório para alunos dos cursos de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela UFCG, que fazem estágio na Codecom. E só lembrando que durante esse momento de isolamento social, todo o nosso conteúdo está sendo preparado tomando todas as medidas de segurança e garantindo o distanciamento e não aglomeração de pessoas. Nossos repórteres e comentaristas apuram informações, montam as matérias, entrevistam, fazem as gravações de áudio, tudo sem sair de casa. E você, se puder, o nosso pedido é que fique em casa. Por aqui a gente fala sobre a última reunião de reitores e representantes de instituições de ensino técnico e superior aqui em Campina Grande. Tem nova data prevista para a possível retomada das atividades presenciais. Tem o quadro Direito e Cidadania com o Luciano Nascimento. Na coluna de hoje, nosso tema é Caso de Separação por Traição. Professores da UEPB participam de projeto que debate a nova normalidade pós-pandemia. A gente traz o levantamento dos dados do questionário lançado pela UEPB, que avaliou o perfil tecnológico de estudantes e professores da instituição. Aumenta o número de violência contra a mulher durante isolamento social, que o Observatório do Feminicídio da UEPB mantém atividades remotas. O professor Edson Tavares também vem com as dicas do quadro Português Sem Segredos. No quadro de hoje iremos abordar mais desvios gramaticais verificados em músicas brasileiras. Editora da UEPB lança livro sobre oleaginosas e fibrosas do Nordeste brasileiro. E ainda, Inovatec solicita patente de tecnologia que auxilia no desenvolvimento de alimentos para agregar valor no mercado dos produtos regionais. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já começa com um resumo do que foi a reunião dos reitores e representantes de instituições de ensino superior e técnico aqui em Campina Grande. O grupo, através de sala online, apresentou as posições de cada instituição por mais de 1 hora por videoconferência e ficou decidido o seguinte: todos os participantes que vêm se reunindo desde o mês de março devem elaborar junto um plano de biossegurança para garantir um protocolo unificado para o momento de retomada das atividades presenciais. Para isso, 2 representantes de cada instituição foram encaminhados para dialogar sobre a formulação do plano, que deve ser apresentado até o dia 19 desse mês. A nova data prevista de retomada das aulas presenciais na maioria dessas instituições ficou dia 12 de julho, mas os representantes das universidades, faculdades e institutos federais que têm atividade em Campina Grande ainda devem voltar a se reunir no dia 3 de julho. Só reforçando que a UEPB já tem um plano de contingenciamento com medidas de segurança e agora, coletivamente, está contribuindo com essa outra iniciativa para garantir a retomada mais segura das atividades presenciais. Agora é hora da coluna de Luciano Nascimento, que hoje aborda questões sobre a separação em caso de traição. Você acha que o adultério é crime? Se liga aí. Direito e Cidadania. Bom dia a todos e todos os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. Nosso tema da coluna de hoje, Direito e Cidadania, é a ideia do caso ou dos casos de separação tendo como motivação uma traição conjugal. E isso traz uma série de implicações, mas não tantas quanto se pode imaginar através das observações do senso comum. A questão da traição, ela deveria ser, a certo olhar, ou por certo olhar, interpretada como algo inevitável nas relações humanas. Aliás, há teóricos da política internacional
falando sobre política, por exemplo, durante a Segunda Guerra, que dizia que a traição era algo que bateria a porta a qualquer momento. Não se pode desconsiderar, é verdade, que quando você se une a uma outra pessoa, que a traição esteja colocada como algo que vai acontecer, seja como um projeto, né, ou como algo inevitável. Mas não se pode desconsiderar que a traição, em algum momento, ela pode aparecer. Ou como diriam alguns teóricos da Segunda Guerra, a qualquer momento ela pode bater a porta. Mas quando a traição acontece, ela traz algumas implicações jurídicas, ou seja, quando alguém que está em um modelo conjugal, no modelo de união com a outra pessoa, no modelo que pode envolver até e envolve até o conceito de família, ou seja, quando você está num casamento, quando você está numa união estável e que a traição ocorre, as implicações jurídicas aparecem. Aparece aquele código dual, direitos e deveres. E aqui nós vamos levantar 3 perspectivas que me parecem relevantes. À luz da traição em uma relação conjugal, poderemos enxergar implicações de ordem da guarda dos filhos, de ordem da divisão de bens e também uma terceira, e que me parece a mais factível e de discurso conflituoso expandido, é a possibilidade dos danos morais daquela pessoa traída. Para adentrarmos ao tema pela estrutura jurídica, faz-se necessário lembrar que adultério não é crime, já foi. Mas tem muita gente no senso comum e alguns teóricos, inclusive, ainda escrevendo e discussando sobre o adultério como crime. Por isso a primeira parte do nosso discurso de que a traição aparece a qualquer momento ou bate a porta a qualquer momento. O adultério foi crime no Código Penal brasileiro, lá no artigo 240, até o ano de 2005, quando em 2005 aparece a Lei 11.106 e determina aquilo que no discurso jurídico nós chamamos de descriminalização do tipo penal. Ou seja, eu tenho uma conduta tipificada no Código Penal como crime ou delito, lá na parte especial do Código Penal, do artigo 121 ao artigo 361. E aí vem uma lei que retira esse artigo do Código Penal, esse artigo que traz uma conduta tipificada como crime ou delito, é retirado do Código Penal. A isso, no discurso jurídico, os teóricos chamam de processo de descriminalização do tipo penal. Ou seja, aquela conduta agora não é mais crime. E quando é que uma conduta não é mais crime? Aí existem algumas teorias, mas eu vou me referir a uma só delas. Aquela do professor Hans Felsen, criminalista alemão dos anos 30, que dizia que quando uma conduta, mesmo que ela tenha aspecto de crime, mas ela é socialmente aceita, então ela não pode figurar no ordenamento jurídico como uma figura tipológica. Ele chamou a isso de adequação social. Ora, não há dúvida que quando o legislador cria uma norma, a Lei 11.106 de 2005, e retira do Código, ou seja, descriminaliza da parte especial do Código Penal a conduta de adultério como crime, é porque ela socialmente já foi aceita. Socialmente já foi aceita no sentido de que a sociedade não interpreta mais como crime, reprova por algum ou outro pensamento moral, mas não pelo pensamento do direito penal. Ou seja, quando a sociedade interpreta que não se faz mais necessária a prisão para aquela conduta. É neste sentido que nos referimos. Mas quais são essas implicações jurídicas, Luciano? Vamos começar pela divisão de bens. Você está numa relação conjugal, em um casamento, comete uma traição, a pessoa não aceita aquela traição e quer a separação, quer o divórcio, e isso implica na separação de bens. Ora, as implicações são quase nenhuma, ou eu diria nenhuma, porque a divisão de bens é regida pelo regime escolhido na celebração do casamento. Então, quando você se casou, deveria observar o Código Civil e ir lá no Instituto do Casamento e dizer: eu quero um casamento com comunhão universal de bens, eu quero um casamento com comunhão parcial de bens. É nesse sentido. Portanto, no caso do casamento, o regime é escolhido no início do casamento. Então, já está decidido quando houver a separação. No caso da união estável, ou do casamento que não escolheu o regime, não optou por regime, o regime será sempre da divisão parcial de bens, ou da comunhão parcial de bens. Se você está numa união estável, não casou, seja no civil ou no religioso, ou se você está numa união estável com uma pessoa, a comunhão, portanto, é uma comunhão parcial de bens e não universal. Então, no que se refere à divisão de bens, não há implicações ou não há complicações jurídicas.
No que se refere ao segundo tópico, a guarda dos filhos, aí sim. Porque aqui envolve questões emocionais, envolve questões financeiras, envolve questões educacionais, envolve questões de cuidado e atenção a um ser humano que por si só não pode conduzir sua vida. E, portanto, quando há filho até 12 anos, isso tem que ser decidido judicialmente. E, portanto, é o magistrado, o juiz, o intérprete da norma que vai decidir o caso observando as argumentações das partes. Se há filhos acima de 12 anos, então este pode, em juízo, para um magistrado se pronunciar favoravelmente a ficar com a mãe ou a ficar com o pai. A jurisprudência ou a memória do direito, quando há filhos menores de 12 anos, afirma que há uma propensão maior na decisão judicial, em um processo de separação e divórcio, do juiz conceder a guarda para a mãe. Mas, nos últimos tempos, inclusive com a reforma do Código Civil a partir dos anos 2000, nós temos o modelo da guarda compartilhada, que para os teóricos do direito civil e do direito processual civil seria o melhor caminho, ou seja, o estabelecimento pelo magistrado, à luz de um acordo entre as partes, de uma guarda compartilhada. Parte da semana o filho fica com o pai, parte da semana o filho fica com a mãe, ou num outro modelo determinado judicialmente, semana com um, semana com o outro. Então, para muitos, a guarda compartilhada seria a melhor opção, digamos assim. E aí chega a última das terceiras questões, e aí sim, aqui tem implicações jurídicas relevantes. Seja aquele caso em que você está no casamento, seja o caso que você está na união estável, não se nega que você tem um dever de fidelidade. Você não tem uma obrigação. Né? Não tem uma norma no direito brasileiro que diga, você que está num casamento ou numa união estável está obrigado a ser fiel. Não existe uma norma. E como não existe uma norma que diga isso, o inciso 2 do artigo 5º da Constituição diz que só sou obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. E se não existe essa lei, então não estou obrigado a fazer. Mas tem um dever, você tem um dever de confiança nessa relação de casamento ou união estável com a outra pessoa, certo? Assim se pressupõe. Existe um dever de respeito, de consideração. Esse dever de fidelidade, respeito e consideração está lá no Código Civil, está no artigo 1566. Dever, não obrigação. Né? Assim como também está no artigo 1572 do Código Civil que a outra parte, num caso de traição, e que interpreta que a vida se tornou insuportável, tem o direito de não manter aquela relação, tem o direito de não manter aquele casamento, tem o direito de não manter aquela união estável e requerer a separação e o divórcio. E se a pessoa se sente com determinadas reações psíquicas, emocionais, né, ela pode, portanto, ingressar em juízo requerendo ao magistrado a estipulação de um dano moral. Ora, a fundamentação desse dano moral vai se dar em que essa pessoa se sente ofendida, lesionada na sua honra como pessoa. Porém, em casos em que o ato ou a ação da traição foi publicizado e que pode ter chegado às redes sociais, pode ter sido transmitido por meios de comunicação social, ou está aí nos discursos da sociedade, então a pessoa se sente extremamente atingida por aquilo, atingida na ideia de dor, de sofrimento, atingida na questão psicológica, emocional. Então ela pode requerer, sem dúvida, através de uma ação específica, a ação por danos morais, requerer ao magistrado que estipule uma quantia àquela pessoa que a traiu a pagar-lhe, financeiramente falando. E aí, sim, nós temos implicações jurídicas contundentes. Na nossa interpretação, a questão da traição em casamento ou união estável tem poucas implicações do ponto de vista da divisão de bens, tem poucas implicações do ponto de vista da guarda de filhos, em havendo, mas tem implicações contundentes relacionadas à ideia do dano moral. Obrigada, Luciano, e até o próximo Direito e Cidadania. Vamos fazer a nossa primeira pausa. No outro bloco, a gente traz a iniciativa da UEPB que já entregou mais de 2.000 litros de álcool gel e glicerinado para unidades de saúde e instituições que estão na linha de frente da Covid-19. E ainda, você já parou para pensar como deve ser depois que tudo isso passar? Pois é, professores da UEPB estão participando de um projeto que estuda justamente o que estão chamando de a nova normalidade. O CBN Universidade volta já.
CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado e já com informação boa. É que o Departamento de Química da UEPB, junto com o Conselho Regional dos Profissionais da área, montaram o projeto Química Solidária. Essa ação é para a produção de álcool em gel a 70% e glicerinado a 80% e doação para o enfrentamento da Covid-19. A iniciativa vem desde o mês de março e até então já foram produzidos mais de 2.000 litros de álcool higienizante. E além da UEPB e do Conselho Regional de Química, o projeto tem o apoio da iniciativa privada, que tem garantido matéria-prima para a elaboração do produto final nos laboratórios da universidade. São instituições como empresas de segurança patrimonial, fabricante de cachaça, escolas, fábricas de embalagem, revendedora de tinta e até plano de saúde têm sido parceiro do Química Solidária. O álcool tem sido distribuído em unidades de saúde que estão atendendo pacientes com o novo coronavírus e para instituições que trabalham com atividades essenciais, como Polícia Militar, bombeiros, equipes do SAMU e de limpeza pública da cidade. Essa é mais uma iniciativa da UEPB que vem cumprindo o papel social para a melhoria da qualidade de vida da população paraibana em meio a essa crise mundial do novo coronavírus. E você já parou para pensar como vai ficar a vida depois que tudo isso passar? A certeza que tenho é que muita coisa vai e já está mudando. Hábitos de higiene mais rígidos, relação de consumo enfraquecida, o olhar e a preocupação com o outro está mais forte. São muitas as mudanças para essa nova normalidade pós-pandemia. E professores da UEPB estão participando de um projeto latino-americano que discute justamente como devem ficar as relações no mundo. Isso em vários sentidos, quando a Covid-19 passar. A reportagem é da Carolina Rangel. Vamos ouvir? Uma Nova Normalidade é o nome do projeto iniciado pelo pesquisador Esteban Muslera, do Instituto Universitário em Democracia, Paz e Seguridade em Honduras. A iniciativa latino-americana conta com a participação de pesquisadores do Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas, da UEPB, especialmente os integrantes do Grupo de Estudos de Paz e Segurança Mundial e do Projeto Universidade em Ação. O professor Paulo Kuhlmann nos falou um pouco mais sobre o projeto. A campanha Uma Nova Normalidade, ou Una Nueva Normalidade, é uma campanha que se iniciou pelo Conselho Latino-Americano de Investigação para a Paz, CLAIPE. O objetivo dessa campanha é repensar qual o local que nós vamos ocupar ou como nós vamos agir quando essa pandemia for embora. A campanha, que possui representantes de Honduras, Brasil, Argentina, México e outros países da América Latina, tem como objetivo criar uma corrente de opinião crítica a nível internacional em relação ao pós-pandemia e tudo o que será normal quando esse momento passar. Sobre isso, o professor Paulo também nos falou um pouco. O objetivo da campanha é de repensar a normalidade que queremos voltar, pós-pandemia do Covid-19 que nos tem limitado. Porque a normalidade que vivíamos era extremamente perversa, desumanizadora, destruidora, desanimadora. A pandemia e o isolamento social só evidenciaram diversos aspectos cruéis da normalidade antiga. A campanha consiste de um manifesto que pode ser assinado por pessoas ou instituições, frases com ideias principais divulgadas pelas redes sociais e, futuramente, a partir do engajamento e difusão, realizar ações mobilizadoras para criar pensamento crítico e transformação social. A campanha trabalha em grupos como levantamento de estatísticas, tradução para inglês, espanhol e português, e também a difusão das ideias e novas ações do projeto. Nele, existem 3 eixos de coordenação, um em Honduras, um na Colômbia e um no Brasil, aqui coordenado pelo professor Paulo Kuhlmann. Do projeto, nasceu um manifesto onde são apresentadas questões e reflexões sobre consumo irresponsável, desigualdade social, exclusão, precariedades do sistema de saúde e outros. A UEPB já assinou o manifesto por meio da adesão do reitor da universidade, o professor Rangel Júnior. O link para o manifesto pode ser encontrado no site institucional da UEPB, bem como o link para as redes sociais da campanha, que também está sendo trabalhada em espaços como Twitter, Facebook e Instagram. Carolina Rangel,
para o CBN Universidade. Obrigada, Carol. E você pode acompanhar as ações desse projeto através do site unanuevanormalidade.org e, como a nossa repórter falou aí na reportagem, todos os links estão disponíveis no site da UEPB, o uepb.edu.br. Acesse lá e coloca na busca Nova Realidade, que rapidinho você vai encontrar. Agora a gente fica atento para as dicas do nosso professor de língua portuguesa. Português Sem Segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! Falamos semana passada sobre 2 erros de português na canção Não Olhe Para Trás, do Grupo Capital Inicial. Se você perdeu, vá lá no YouTube que o programa CBN Universidade está lá com esse quadro. Mas houve quem ouviu e perguntou se em outras canções encontramos esses erros. Infelizmente, nossos bons compositores não são tão bons assim em gramática e não hesitam em distorcer as regras para conseguir uma rima ou garantir o ritmo do verso. Mas há casos em que parece haver desconhecimento mesmo da regra. Vejamos mais alguns hoje. Em uma canção do Lobão chamada Me Chama, aliás, o título já traz uma inadequação pronominal, já que não poderia iniciar a frase com um pronome objetivo. Nessa música, lá pelas tantas, ele diz: aonde está você? Me telefona. Aqui temos 3 erros numa frase só. A palavra aonde utiliza-se referindo-se a um determinado lugar, mas quando indicar movimento. Por exemplo, aonde você vai? Para situações estáticas, usamos onde. Onde você está? A segunda parte da frase, com 2 palavras, abriga 2 erros. O primeiro, como já falei, não poderia usar a próclise. O pronome não poderia ficar antes do verbo telefonar. E a forma verbal telefona também está inadequada, já que o compositor está usando o pronome você, que leva o verbo para a terceira pessoa. Assim seria telefone e não telefona. Corrigindo tudo, a frase ficaria: onde está você? Telefone-me. Estragaria a canção? Não sei. Na música Malandragem, um dos maiores sucessos da Cássia Eller, o Cazuza, que é o autor, andou trocando os modos verbais logo na primeira frase da canção. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. A expressão quem sabe expressa uma dúvida e, portanto, leva o verbo para o modo da dúvida, que é o subjuntivo. A forma verbal utilizada por Cazuza, sou, exprime uma certeza, logo pertence ao modo indicativo. O correto, então, seria quem sabe eu ainda seja uma garotinha. Aqui fica bem claro que bagunça o ritmo melódico do verso e o compositor precisaria estudar uma alternativa para garantir também a correção gramatical. Numa entrevista há alguns anos, o Chico Buarque, bastante conhecido pelo seu talento com a composição de textos, falou que, por vezes, é forçado a errar, mesmo sabendo que está errando, pois o objetivo é garantir a ênfase da mensagem. A isso dá-se o nome de licença poética. Vejamos o exemplo que ele dá. A canção se chama Nina e Chico diz: Nina adora viajar, mas não se atreve num país distante como o meu. O verbo atrever-se é transitivo indireto, pedindo a preposição a. Quem se atreve a alguma coisa. Neste caso da canção, Chico teria utilizado a preposição em como regência de se atrever, que, contraída com o artigo, virou num país. Acontece que a intenção de Chico não é dizer que Nina se atreve a alguma coisa, mas que simplesmente ela é atrevida. Ela se atreve. Ponto. Num país distante, passa a ser adjunto adverbial de lugar, e não objeto indireto de se atrever. Atrevidamente ou não, eu voltarei sábado para mexer mais nos segredos da língua portuguesa.
Obrigada, professor Edson. E para participar com perguntas e sugestões para o Português Sem Segredos, você já sabe. É só mandar mensagem via WhatsApp para o número 988939414. Quem sabe não é a sua dúvida que ele responde já no próximo sábado, hein? E vamos com mais uma pausa. Depois do intervalo, a gente fala sobre o aumento de casos de violência contra a mulher desde o início do isolamento social. E ainda, atividade remota de alunos e professores da UEPB. A gente traz os dados sobre o acesso à tecnologia e conectividade da comunidade acadêmica. O CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade está de volta, já com informação para os estudantes do Departamento de Farmácia da UEPB. É que tem um projeto no ar, toda terça-feira através do perfil @petfarmácia no Instagram. É o Momento Farmacêutico da UEPB, que tem promovido lives sempre às 2h30 da tarde, trazendo temas que orientam estudantes, técnicos, professores e a população em geral também, sobre como conviver em tempos de pandemia, puxando para a nossa realidade de enfrentamento à Covid-19. Os organizadores já realizaram 2 lives e na próxima terça, dia 16, o tema abordado será a farmacodinâmica dos fármacos, cloroquina e hidroxicloroquina. Então, se o assunto te interessa, segue lá o perfil @petfarmáciaUEPB e acompanha a live a partir das 2h30 da tarde. Uma outra informação é que a Pró-Reitoria de Graduação da UEPB divulgou os dados do questionário sobre o perfil tecnológico de estudantes e professores da instituição. O objetivo era justamente conhecer a disponibilidade e o uso da internet e das tecnologias digitais da informação e comunicação, avaliar as ações que estão sendo feitas remotamente durante esse isolamento social e ainda nortear as próximas ações da universidade em meio à pandemia do novo coronavírus. A repórter Jordana Nascimento que tem os detalhes para a gente. Vamos ouvir na reportagem. A partir do isolamento social, muitas instituições de ensino adotaram um sistema de ensino remoto, como na UEPB, onde alguns professores seguiram com as aulas à distância. Mas para que isso aconteça, é preciso entender a realidade dos alunos e professores e qual a relação deles com as tecnologias digitais da informação e comunicação. Pensando nisso, a UEPB realizou um questionário para professores e alunos sobre seu perfil tecnológico. De acordo com os dados divulgados pela Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, 522 docentes responderam ao questionário. Deles, 72,80% afirmaram possuir computador e fazer uso individual do equipamento. Outros 26,63% disseram que fazem uso compartilhado do computador, enquanto menos de 1% disseram não possuir computador. Em relação ao acesso à internet, todos os docentes responderam positivamente, sendo que 82,57% afirmaram acessar a internet pelo computador e pelo smartphone. Já o questionário aplicado aos alunos teve 7.596 respostas, sendo 77,15% que afirmaram possuir computador para uso individual ou compartilhado, e 22,85% dos estudantes participantes da consulta não possuem computador. Quanto ao acesso à internet, 96,88% informaram possuir alguma forma pessoal de acesso à internet. Disseram não possuir acesso à internet ou não possuir por meios próprios, dependendo do uso da rede de terceiros, 3,25% dos estudantes respondentes. No entanto, esse número total corresponde à primeira etapa do questionário. Somente os que estão em atividades de ensino não presencial passaram à segunda etapa, com 1.599 estudantes. Sobre os recursos virtuais que o estudante utiliza ou utilizaria com mais facilidade, o WhatsApp, o YouTube e o e-mail são os mais frequentes, representando 21,68%. Com esses resultados, o reitor Rangel Júnior declara: É um desafio. Nós precisamos sair desse atraso tecnológico. O ensino remoto, a aula online, jamais haverá de substituir a aula presencial. A presença do professor mediando o conhecimento, permitindo a criação de condições para mediar as relações
de aprendizagem. Entretanto, essa mediação tecnológica, que terá o professor conduzindo, será uma realidade inexorável para todo mundo. Então, nós vamos trabalhar para sanar essa questão com toda segurança. Jordana Nascimento para o CBN Universidade. E durante esse isolamento social, cresceu o número de casos de violência contra a mulher aqui no estado. Dados nacionais também apresentam esse triste aumento. A UEPB mantém as atividades do Observatório do Feminicídio remotamente e em Campina Grande, o Centro de Referência da Mulher Fátima Lopes também está atendendo às vítimas de violência doméstica. A Carla Patrícia fez um levantamento para a gente e traz um pouco desses dados. Escuta aí. O período de distanciamento social causado pela pandemia do novo coronavírus tornou necessário que a população fique em casa para diminuir a propagação da Covid-19. Nesse momento, algumas famílias conseguem ficar juntas, mas você já imaginou como é estar isolada ao lado da pessoa que te machuca? Agressões verbais, físicas, hematomas e medo. Muitas mulheres têm relatado mais casos de agressões por parte de seus companheiros durante a quarentena. Esse contexto agravou um quadro de violência que as mulheres enfrentam diariamente. De acordo com dados nacionais do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre março e abril, o número de casos de feminicídio teve um aumento de 22,2% em relação ao mesmo período do ano passado, e as denúncias das vítimas realizadas pelo número 180 aumentaram em 36% durante o isolamento social. Na Paraíba, o número de denúncias de violência contra a mulher durante o primeiro mês de isolamento cresceu 105,6%. Esse mapeamento foi realizado através do aplicativo SOS Mulher PB, criado pelo empresário Fábio César em parceria com o governo federal. A pesquisa identificou que o maior número de denúncias foram de violência psicológica, que até o mês de abril cresceram em 132%. A agressão física aumentou 53,3%, a violência sexual em 54,5% e a patrimonial teve um crescimento superior a 97%. Aqui em Campina Grande, o Centro de Referência Estadual da Mulher Fátima Lopes recebe mulheres da cidade e de todo o compartimento da Borborema. A coordenadora do centro, Lisânia Monteiro, fala sobre o crescimento dessa violência na Paraíba e explica que o atendimento a essas vítimas durante o isolamento tem ocorrido de forma presencial e remota em algumas redes de apoio. Esse isolamento, ele trouxe grandes danos e consequências à vida das mulheres que se encontram em situação de violência doméstica. Então, nós que somos um serviço, uma política pública específica de atendimento às mulheres nesse contexto, os nossos atendimentos eles permanecem sendo realizados de forma remota por telefone. O nosso contato é o 988268834. Então, as mulheres que se encontram no ciclo da violência nesse período de isolamento, as que sejam nossas usuárias que já eram acompanhadas pela equipe multiprofissional composta por psicóloga, advogada e assistente social, ou aquelas que queiram tirar alguma dúvida ou solicitar alguma orientação, elas podem estar ligando para esse contato, que é o 988268834, e nós vamos estar orientando essa mulher. E na medida do possível, a partir do desejo dela, da vontade dela, também vamos estar realizando alguns encaminhamentos para outros serviços da rede que permanecem atendendo. De acordo com os dados do Centro de Referência da Mulher Fátima Lopes, a média de atendimentos por mês passou de 83 para 133 casos, desde o início do período de isolamento social aqui na cidade. Devido ao contexto alarmante de feminicídio no estado, a UEPB criou, no ano passado, o Observatório do Feminicídio da Paraíba, um projeto que trabalha no enfrentamento a esses crimes de ódio e mapeamento da violência. O vice-reitor e professor da universidade, Flávio Romero, representante do projeto, explica que as atividades têm sido mantidas virtualmente através de grupos durante a quarentena. Durante esse período de distanciamento social motivado pela pandemia do Covid-19, as atividades do Observatório do Feminicídio vêm sendo mantidas, sobretudo no que diz respeito à manutenção da discussão e das reflexões entre as instituições e entidades e órgãos que compõem o Observatório, vem sendo mantida por meio virtual, ou seja, contatos através do grupo do WhatsApp, troca de informações, o levantamento de dados sobre aspectos do feminicídio
a situação do feminicídio na Paraíba continuam sendo levantados pelas instituições que já tradicionalmente têm essa responsabilidade. É muito importante denunciar qualquer ato de violência contra a mulher que você perceba ao seu redor. E se você tem sido a vítima, busque proteção, porque mesmo isolada, você não está sozinha. Carla Patrícia para o CBN Universidade. Obrigada, Carla. E só reforçando que o telefone de contato disponível para o atendimento no Centro de Referência da Mulher Fátima Lopes é o 98826-8834. Também o 180, que cai direto na Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Já o Observatório do Feminicídio da UEPB, você pode acompanhar a atualização dos dados, reportagens e entre outros conteúdos através do site observatoriodofeminicídio.uepb.edu.br. E na reportagem da Carla Patrícia, ela também falou de um aplicativo, o SOS Mulher Brasil. E nós entramos em contato com o pessoal que desenvolveu o app para entender melhor como funciona esse dispositivo. Quem explica para a gente é o Fábio César, empresário responsável pelo app. A ideia do projeto na forma de aplicativo SOS Mulher Brasil, além de levar a informação, foi principalmente de disponibilizar na palma da mão mecanismos variados de denúncia. Por exemplo, você pode fazer uma denúncia através de um e-mail, você pode fazer a denúncia através de um formulário, como também tem a denúncia ligada com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em Brasília, que é a chamada Denunciar pelo Ligue 180. A gente implementou agora recentemente também a possibilidade de denunciar através de um chat. Ou seja, com essa opção no aplicativo é acionada um departamento, um setor de chat, de bate-papo, em Brasília, também ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, e a partir daí um atendente, que não é um atendente virtual, é um atendente real mesmo. Ela vai poder conversar com aquelas mulheres ou com qualquer pessoa que queira denunciar crimes diversos de violência contra as mulheres do nosso Brasil. Portanto, é bem fácil. O aplicativo ele se encontra disponível nas duas lojas. Para quem tem Android, é só ir na loja do seu celular, no Google Play. Quem tem sistema iOS, é só ir na loja da App Store e procurar, obviamente, por SOS Mulher Brasil e baixar. Portanto, utilize o aplicativo e não se calem, denunciem. E no início desse mês, o Senado aprovou um projeto de lei que assegura moradia temporária para mulheres, idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes que estejam em situação de violência doméstica durante o período de isolamento social em detrimento do novo coronavírus. É a PL 1291/2020, que diz que esse abrigo deve ser garantido pela União, Distrito Federal, estados e municípios. O projeto de lei ainda assegura maior rigidez nos canais de denúncia. Agora é hora de intervalo. Na volta, a gente fala sobre o novo lançamento da editora universitária da UEPB e ainda como está o processo de patente de tecnologia que auxilia no desenvolvimento de alimentos para agregar valor no mercado dos produtos regionais. Fica sintonizado aqui na 103.5 que a gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Chegamos na reta final do CBN Universidade deste sábado. A informação agora vem do campus da UEPB em Guarabira. A iniciativa é do Centro de Humanidades que deu início à campanha Pela Vida na Pandemia, justamente para orientar a população sobre a importância do isolamento social e do uso de máscara durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde do Estado, o município está entre as 5 cidades paraibanas com mais casos confirmados da Covid-19. E a
a iniciativa da UEPB tem feito esse trabalho de orientação através das redes sociais e emissoras de rádios locais, com informações diretas e educativas para a população. E nós aqui do CBN Universidade também reforçamos que, se você puder, fique em casa, mantenha o distanciamento social e, se for sair para alguma atividade essencial, use a máscara, evite levar as mãos aos olhos, boca e nariz e faça sempre a higiene das mãos, lavando com água e sabão ou usando álcool em gel. Agora a gente fala sobre um lançamento da editora da Universidade Estadual da Paraíba. É o livro Oleaginosas e Fibrosas, cultivadas no Nordeste brasileiro. Traz uma coletânea sobre tecnologias que envolvem o sistema de produção, a botânica, morfologia e entre outros aspectos das plantas, que, segundo pesquisas, ocupam 18% do território nacional. O livro é uma parceria da então professora temporária da UEPB, Fabiana Xavier, com o representante da Embrapa Algodão, que é a sede aqui de Campina Grande. A obra passou um tempo no processo de editoração e só agora foi publicada pela Edu UEPB. A professora enviou um áudio para a gente falando um pouco sobre esse trabalho. Vamos ouvir aí a Fabiana Xavier, autora do livro Oleaginosas e Fibrosas, cultivadas no Nordeste brasileiro. A ideia do livro Oleaginosas e Fibrosas surgiu porque, como eu estava desenvolvendo o meu doutorado na Embrapa Algodão, eu já trabalhava com oleaginosas e fibrosas. Eu, conversando com o atual chefe da Embrapa, o professor Napoleão Sberardi de Macedo Beltrão, então nós conversamos, unimos ideias e achamos melhor escrever esse livro, organizar esse livro. Nós tivemos muito a participação, demais até, da Embrapa Algodão. Convidamos também alguns pesquisadores do Instituto Nacional do Semiárido, do INSA, né? Então, nós nos reunimos e tivemos essa ideia. O livro ele é composto por 442 páginas e 9 capítulos, sendo eles o primeiro capítulo, que foi o capítulo da mamona, depois o girassol, gergelim, pinhão manso, amendoim, babaçu, algodão, o rami, o sisal, certo? Então, esse livro, essas plantas superiores, oleaginosas e fibrosas, cultivadas ou com o potencial de cultivo na região nordeste do Brasil, que ocupa 18% do território nacional, no qual trata o livro, trazem diversas informações, conhecimento e tecnologia sobre os sistemas de produção que existem para cada uma delas e dados sobre sua botânica e, de um modo geral, envolvendo morfologia, fisiologia, ecofisiologia e botânica sistemática. Bom, considerando as fibrosas, destacam-se o algodão, que é um verdadeiro boi vegetal, entre aspas, né? Pois é trina, produzindo economicamente fibra, seu principal produto, óleo de muita boa qualidade, e a torta, que é um resíduo da extração do óleo, que é muito rica em proteínas, algumas de elevado valor biológico, e o sisal, que é a planta produtora da principal fibra mais importante do mundo, e muito cultivado, por sinal, na região Nordeste em especial. Em especial no estado da Bahia. O sisal é o principal produtor, a Bahia, que é o principal produtor nacional, sendo o Brasil o maior produtor mundial desta espécie, produtora de fibra dura, que tem elevado teor de lignina, né, que é o sisal. Então, esse livro ele é composto por 24 autores e coautores junto com os organizadores. No caso, eu, Fabiana Xavier Costa, e o professor Napoleão Sberardi de Macedo Beltrão somos os organizadores. As instituições envolvidas, como citei anteriormente, é a UEPB, é a Embrapa Algodão e o Instituto Nacional do Semiárido, no caso, o INSA. Nós dedicamos esse livro a 2 pessoas que faleceram durante esse percurso. Enquanto o livro estava sendo editorado pela EduEPB, faleceram 2 pessoas, que foi um dos organizadores, o professor Napoleão Sberardi de Macedo Beltrão, e o professor Josivan Pimenta da Silva, que na época ele foi o meu aluno, morreu também nesse percurso enquanto o livro estava sendo editorado. E se você se interessou pelo conteúdo, pode entrar em contato com a professora Fabiana Xavier através do telefone 99999
905. E pesquisadores do Núcleo de Pesquisas e Extensão em Alimentos, que faz parte do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da UEPB, que estudam o desenvolvimento de alimentos como meio de agregar valor no mercado em produtos regionais, descobriram que o jambolão, conhecido como azeitona preta, é um potente corante roxo natural, inicialmente usado pelos pesquisadores em alimentos feitos a partir do leite. Segundo a pesquisa, o corante é solúvel em água e leite e é capaz de remover radicais livres, que é um dos responsáveis pelo envelhecimento das células e de doenças. E a novidade na pesquisa desenvolvida na UEPB é que a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, a Inovatec, deu entrada no pedido de patente do corante alimentício como potencial antioxidante à base de jambolão ou azeitona preta. Nossa produção conversou com a diretora da Inovatec, Simone Lopes, que falou sobre o processo de patente dessa tecnologia. Essa tecnologia, ela tem, características por trazer um novo produto, para ser utilizado. E a gente fez, esse processo inicialmente solicitando a análise pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, que é o que concede os documentos de patentes. Então, a gente está na fase inicial, a gente solicitou o depósito da patente para que seja analisado a tecnologia e verificado se ela realmente tem uma novidade, se ela traz essa característica de aplicação industrial para poder conceder a patente à universidade. Então, esse grupo de pesquisa do NUPEA, a gente tem algumas tecnologias que já foram também protegidas, outras patentes já foram depositadas e eles têm outras em análise que nós estamos ainda organizando, e eles têm uma característica bem interessante porque trabalham com produtos do nosso semiárido da região, contribuindo também com o desenvolvimento tecnológico e econômico regional. Então, são patentes que utilizam esses frutos, produzindo novos produtos, agregando valor aos nossos produtos do semiárido. Então, essas pesquisas, encabeçadas pela professora Flávia Buriti, ela tem essa característica de pegar produtos locais e conseguir agregar um valor, otimizar a utilização desses produtos. Então, aqui na Agência de Inovação Tecnológica, a gente vem trabalhando junto com eles, para a gente conseguir fazer a proteção dessas tecnologias, que estão sendo desenvolvidas, das pesquisas que eles realizam. Então, a gente já tem, por volta de umas 4 tecnologias, 4 patentes desse grupo, que 2 a gente já conseguiu fazer o depósito e tem outras que estão em andamento. Então, são pesquisas que visam contribuir realmente com o desenvolvimento local e regional. Que legal, não é mesmo? E se você desenvolve alguma pesquisa e tem interesse em registrar a tecnologia, entre em contato com o pessoal da Inovatec, que eles disponibilizam o passo a passo bem direitinho e te auxiliam nesse processo. O contato está sendo apenas via e-mail através do inovatec.uepb.edu.br. E assim a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. O programa teve a apresentação minha, Natasha Leone. O CBN Universidade tem a produção dos estudantes de jornalismo e educomunicação que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A edição e finalização, Isis Coelho, Apolo Ricarte. Direção de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trechinho do nosso programa, você pode ouvir na hora que quiser através do canal Rede UEPB no YouTube. Daqui a pouquinho o CBN Universidade já está disponível na íntegra para você ficar por dentro do que rolou no nosso programa. O CBN Universidade é fruto de uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Universidade Estadual da Paraíba. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. Voltamos sábado que vem. Até a próxima! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.